O Janeiro Branco é uma campanha mundial em prol da cultura da saúde mental. Muito tem se falado sobre isso, principalmente depois que começamos a usar as redes sociais em excesso. Mas o que de fato é saúde mental e como ela pode influenciar no nosso dia a dia? Eu sou Denise Gebrim e hoje eu vou ao Hospital Santa Lúcia Norte para falar sobre essas e algumas outras questões. Vamos lá? Eu já estou aqui no Santa Lúcia com a Marcele, que é coordenadora da psicologia da Asa Sul e da Asa Norte, não é isso? Isso mesmo. Oi, Obrigada Denise. por me receber aqui. E como eu trabalho com mídias sociais, eu acho que muito se fala a respeito da ansiedade causada pelas mídias sociais, tanto em quem trabalha com isso, como quem segue também. Então, eu queria começar, Marcele, te perguntando, porque muito se fala sobre isso, mas pouco se entende, né? É um assunto que tem uma resistência muito grande, né? Existe um preconceito atrás disso. Então, vamos começar do básico. O que é saúde mental? Então, Denise, hoje ainda não existe um conceito fechado de saúde mental, né? O que a Organização Mundial da Saúde coloca é que saúde mental está envolvida com o bem-estar emocional, né? A habilidade de você se sentir bem com você mesmo, de resolver conflitos, de resolver alguns problemas. Mas a gente precisa ampliar esse conceito, porque a saúde mental envolve uma saúde emocional, né? Os transtornos psiquiátricos, e principalmente a valorização da subjetividade, que eu acho que é isso que você falou, né? Existe diferença entre saúde mental e saúde física ou é a mesma coisa? Diferença existe, né? Quando a gente fala em saúde física, está mais voltada para o aspecto físico, orgânico e biológico, né? E a saúde mental está relacionada aos aspectos psíquicos e emocionais. Mas a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Nós somos seres biopsicos, sócio-espirituais, e tem aquela máxima de corpo são, mente sã, então um influencia no outro. Do mesmo jeito que nós temos doenças onde a gente pode somatizar por uma questão emocional, se transformar em uma doença física, nós temos também uma doença física que impacta num quadro emocional, onde o paciente fica mais ansioso, deprimido. Então, conceitualmente elas são diferentes, mas uma interfere na outra, né? A gente não pode separar. Existe alguma faixa etária que é mais atingida pelas doenças mentais ou qualquer faixa etária? Então, a gente sabe desde o início da humanidade que existem os sofrimentos por doenças mentais, né? Ao longo da vida, a gente passa por diversos períodos, né, que trazem estresse, dificuldades, sofrimentos que interferem na saúde mental. Então, por exemplo, o início de uma adolescência, né, uma aposentadoria, o processo de envelhecimento. Então, assim, não dá para a gente fechar numa faixa etária específica. Eu acho que é importante a atenção com o período da adolescência, o adulto jovem, né, os universitários e adultos jovens, estudantes de ensino médio, enfim. As mulheres na faixa etária de menopausa, né, nessa faixa etária, e os idosos, né, que tem todo esse processo de envelhecimento, de perdas, de depressão, que é importante estar atento aos sinais. Marcele, já que a gente está tentando categorizar para ajudar quem está em casa, né, para ajudar quem pode ajudar a pessoa que está sofrendo, quais são os sinais de alerta para a pessoa ver, né? A gente pode pensar em alguns sinais, né, dependendo do transtorno, vamos dizer assim, né? Então, a gente pensar numa depressão, né? Uma falta de prazer em atividades que sentia antes, um humor predominantemente triste, falta de satisfação na vida, comer demais ou comer de menos, tanto para depressão, e aí vale a gente falar de transtornos alimentares também, onde tem essa compulsão por uma alimentação, uma desesperança, ou uma agitação mais excessiva, um comportamento mais agitado, gastos compulsivos, que é mais uma autoestima prejudicada, né? Uma baixa autoestima, autoconfiança reduzida. Acho que são alguns sinais que a gente pode pensar. Quando a gente fala dos principais transtornos, quais são eles? Então, de 30% dos transtornos a gente pensa em depressão, né? Então tem alguns transtornos principais, a lista é um pouco extensa, mas eu acho que principalmente a depressão, os transtornos de ansiedade e aí os transtornos
A síndrome do pânico, por exemplo, inclui dentro de um transtorno de ansiedade. A gente tem os transtornos alimentares, que são importantes da gente falar, dependência química, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente tem alguns transtornos mentais, mas esses acho que eu diria que são os principais. E tem um outro aspecto que a gente não considera como um transtorno, mas que produz um estado que é considerado transtorno, é o estresse, né? Então o estresse produz um transtorno que é o estresse pós-traumático, então, vivencia uma situação, uma sensação de morte iminente e leva a um transtorno de estresse pós-traumático. Mas a gente não pode desconsiderar hoje o estresse que a humanidade vivencia, né? E tão falada agora a síndrome de burnout, que não é tão nova assim, mas que traz todo um impacto na saúde do trabalhador. E o problema é o estresse continuado, né? Que afeta fisicamente, já quando a gente falou da saúde física, então tem sintomas que são somáticos, pela fase do estresse e a exaustão com que a pessoa chega, até a depressão e o suicídio em decorrência de um estresse prolongado e do burnout. E quando que a pessoa entende que isso é um problema, que ela tem que procurar ajuda? Ou quem está vivendo e vendo o outro passar por isso, quando é que ele entende que ele precisa tomar uma atitude e ajudar para que não aconteça o pior? Eu acho que a pessoa, o primeiro passo é poder reconhecer que está passando por um sofrimento emocional importante, né? E procurar ajuda no sentido de uma melhora mesmo, né? Que a gente voltando na questão da estigmatização, né? De pensar que a saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. Se a gente trata do corpo, por que não tratar da mente, né? Com tanto impacto que ela traz. Então é reconhecer, aceitar quando tem um transtorno e poder fazer o tratamento adequado para ter uma qualidade de vida, né? De vida emocional, física, circular em trabalho, na sociedade. Então é importante a pessoa reconhecer e perceber que precisa de um suporte. E quando isso não acontece, aí a importância da família, dos amigos, das pessoas próximas, de perceber que aquilo está trazendo um sofrimento, que está com um comportamento exagerado ou muito sofrido, e poder sensibilizar para buscar ajuda, né? Em alguns casos mais drásticos, precisa levar, né? Mas é claro que se a pessoa não aceitar o tratamento, ela não vai tratar e não vai adiantar. Então o principal é reconhecer a doença, o transtorno, o sofrimento e tratar. É muito importante a ajuda de um profissional capacitado, de um psicólogo, de um psiquiatra ou outro profissional de saúde para poder fazer esse acompanhamento, né, de uma forma efetiva e que seja eficaz, né, para realmente minimizar o sofrimento e ter maior qualidade de vida. Então não basta apenas tomar um remédio, tem que buscar ajuda e tem que ser contínuo, né? Tem que ser contínuo, né? Muitas vezes só o remédio vai melhorar um sintoma, mas outros sintomas aparecem. Então é muito importante o atendimento conjunto, né? Do psiquiatra com o psicólogo, para depois, quando for o caso, conseguir diminuir as medicações e o paciente a pessoa ficar estável emocionalmente, né? Então é importante o atendimento conjunto.